Hello everybody, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre falsos cognatos, é o que está aparecendo aqui na telinha para vocês, estão vendo? False cognates in English. A gente vai falar sobre os falsos cognatos entre o inglês e o português, só que para a gente falar sobre isso, a gente precisa também se debruçar um pouquinho no assunto dos cognatos, né? Talvez você não saiba a definição do que são cognatos, imagine pensar o que são falsos cognatos. Então a gente vai começar olhando primeiro o que são os cognatos. Vamos lá? E aí a gente logo em sequência parte para os falsos cognatos. Começa assim, ó, cognate. Cognate. What is a cognate? Vou em inglês para vocês, depois eu passo a traduzir, faço alguns comentários e a gente já vai definindo juntos o que é um cognato. Então vamos lá. Ó, when you're learning a new language, a cognate is an easy word to remember because it looks and means the same thing as a word you already know. For example, gratitude in English means the same as gratidão em português. Então, eu vou traduzir para vocês. Assim, ó. Quando você está aprendendo uma nova língua, um cognato é uma palavra fácil de se lembrar porque ela parece e significa a mesma coisa que uma palavra que você já conhece, né, na sua língua, que no caso da nossa língua é o português. Então, por exemplo, ó, falando de inglês e português, gratitude em inglês significa a mesma coisa que gratidão em português. Isso se dá por conta da origem da palavra, né? Eu trago aqui para vocês também o significado dessa palavra em espanhol, que é gratitude, né? Que significa gratidão também, né? Todas essas três palavras que eu trouxe aqui, gratitude, gratidão e gratitude, elas são de origem latina, elas vêm da palavra gratitudo, que é do latim. Aí você fala assim, mas teacher, como assim? O inglês vem do latim? Eu assim, não, pera lá, calma lá. Não é que o inglês é originalmente do latim, né? A gente sabe que a língua inglesa é considerada uma língua anglo-saxônica, acima de tudo, né? Assim como o português e o espanhol são consideradas línguas latinas, até mesmo porque o português e o espanhol, né, historicamente estão lá na Península Ibérica e tudo mais. Só que uma língua ela não é formada só da sua origem, ela tem a sua origem, mas ela também vai andando no curso da história. E no curso da história a gente sabe que todas as línguas elas têm influências. O próprio português, hoje em dia a gente tem muitos termos que vêm do inglês e vice-versa, né? Então, em determinado momento da história da língua inglesa, por exemplo, eu posso citar as guerras com a Normandia, que hoje a gente chama de região da França, né? Houve muito empréstimo, muita troca entre as duas línguas, né? A língua inglesa absorveu muito vocabulário da língua francesa, por exemplo, na questão de culinária, entre outros, né? O importante é dizer que por conta disso existe sim a origem do latim, já que o francês em si é uma língua originária do latim, né? Então é só para a gente poder ter em mente o que é um cognato, pela definição que eu trouxe aqui, ó. É aquela palavra que vai ter uma forma, ou seja, o jeito de ser registrado igual ou muito parecida e o significado tem que ser igual também. Isso é palavra cognata. Existe também o termo palavras transparentes, que é a mesma coisa. Então eu trouxe aqui 10 exemplos para vocês de cognatos entre o inglês e o português. Vale a pena ressaltar o seguinte, que a forma, o registro é parecido, às vezes é idêntico e o significado tem que ser igual também para ser considerado um cognato. Agora, na hora de você pronunciar a palavra, se for entre o inglês e o português, porque essas línguas originalmente não têm a mesma, não se originam da mesma raiz, digamos assim, elas não vão ter também provavelmente a mesma pronúncia, né? Diferente do espanhol com o português, né? Você pode ver que se eu falo gratitude, soa muito mais com o nosso gratitude do que o gratitude, que vem do inglês, né? Então você vai me ouvir pronunciar, vai me ver. Né? Vai me ver também que eu estou aqui no quadradinho, ó. Hello. Você vai me ouvir pronunciar as palavras e você vai ver que elas têm uma pronúncia quase que na sua totalidade diferente das do português. Mas o registro, a forma, bem parecido também. Então, ó, olha e vê se você não pensa naquilo em português. São exemplos de cognatos, então tem que significar aquilo em português. Vou dar uma olhada. O primeiro exemplo aqui, ó. Lembra futuro, não é? E future é futuro em português. Different é diferente. Emotion é emoção. Comedy, comédia. Human, humano. Viu a pronúncia desse? Human, nada a ver com humano, mas olha o registro, como é parecido com o nosso humano, com o humano do português.
Idea, ideia. Music, tá vendo? O registro lembra música. Other, outro ou outra. Talvez esse seja um cognato mais difícil, tal, né? Porque não é tão parecido, mas lembra também. Present, presente. Television, televisão. Economy, economia, tá bom? Queria fazer só uma ressalva aqui com present, que é um cognato, porque lembra presente. Só que existe o verbo present, né? Que se te faz lembrar do substantivo presente em português, aí deixa de ser cognato. Porque present como verbo, aí muda a sílaba tônica da palavra, né? Se em presente é present, a sílaba tônica tá aqui, ó. Segue o meu cursor na tela. Present, presente, cognato. Present, a sílaba tônica está em zent, aí já é o verbo apresentar. Então, se eu falo present e você ouve presente, tá errado, não é cognato, aí já é o que a gente chama de falso cognato, que é o tema da aula. Já expliquei o que são os cognatos, agora a gente chega nos falsos cognatos, que é o tema que a gente está querendo, é onde a gente está querendo chegar, certo? False cognate. What is a false cognate after all? O que é um falso cognato? Vamos ler agora a definição em inglês de novo, e aí eu traduzo e a gente vai fazendo alguns comentários, combinado? In linguistics, the informal term false friends refers to pairs of words in two languages that look and or sound the same, but have different meanings, also known as false cognates. Então, na grande área da linguística, o termo informal, amigos falsos, pensa assim também, que é legal, se refere a pares de palavras em duas línguas que se parecem e ou soam da mesma maneira, mas que têm diferentes significados. Você viu que ele colocou ali, ó, e ou, porque leva em consideração isso que eu te falei. Dependendo das línguas, não vão soar tão iguais, não, mas vão sempre se parecer no registro, tá? Mas vão ter que ter significados diferentes. Então, elas também são conhecidas como false cognates, que é o termo mais técnico, mais científico mesmo, mais acadêmico, tá bom? Os falsos cognatos. Então, qual é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês entre o inglês e o português? Eu trouxe a palavra avocado, que se você nunca viu na vida em inglês, ela vai te fazer lembrar do quê? De advogado, não é? Muito parecido com o nosso advogado em português, mas na verdade, advogado em inglês, um dos termos, e talvez o termo mais usado para advogado em inglês, é lawyer. Então veja, avocado, aqui ó, segue meu cursor, parece advogado, ou seja, eles têm as mesmas formas, as formas muito parecidas, tá vendo? Mas na verdade, advogado a gente sabe que é lawyer. Ora, teacher, então se advogado é lawyer, o que é avocado? Que é da língua inglesa aí? O que significa avocado? Estou dando aqui para você a tradução. Avocado é uma fruta, abacate. Então, toda vez que você tem uma palavra numa língua que te faz pensar que ela significa aquilo que você tem correspondente na sua língua, mas não é, essa palavra é chamada de falso cognato. Tá bom? Então, avocado lembra advogado, mas na verdade é abacate. Vou fazer aqui mais uma ressalvinha. Existe a palavra advocate em inglês, que significa advogado, né? Então, advocate lembra advogado e é. Aqui está mais um exemplo de cognato, tá bom? Lembrando que advocate também pode ser o verbo advogar, tá? Então, só para a gente resumir a definição de falso cognato, que é a aula de hoje, é uma palavra que tem a forma igual ou muito parecida, mas o significado diferente. Avocado, muito parecido com advogado, mas na verdade significa abacate. Beleza? Você deve estar se perguntando assim, mas professor, teacher, por que estudar isso? Why study that? Why do we have to study that? Por que a gente tem que estudar isso? Então eu vou falar por quê, mas eu acho que mais interessante do que eu falar, porque eu dar um exemplo. E eu não achei nenhum vídeo interessante entre o inglês e o português, mas eu vou te dar um exemplo de falsos cognatos entre o espanhol e o português, tá bom? Mas você vai poder aplicar isso para o inglês e o português sim, tá bom? É um vídeo de 30 segundos, uma propaganda da época que eu era menino, que eu lembrei, que exemplifica a importância, um dos motivos pelos quais é importante que você estude esse tema de falsos cognatos. Então vamos pro vídeo, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Vai ficar só minha voz agora e eu vou parar de falar assim que ele começar a tocar. Vamos lá.
¿Qué van a servirse? ¿Qué tal lo pescado? Ah, exquisito, exquisito. Exquisito. ¿Sí? ¿Cómo está ese prato acá? Ah, muy exquisito, muy exquisito. Acá tudo exquisito. Ah, seguro, señor. ¿Puedo colgar su saco? Pegar o quê? El saco. Ih, vovô. Tá tudo muito esquisito. Viram, pessoal? Voltei, ó. Meu amiguinho até achou engraçado aqui, ó. Mike Tyson. Os caras saíram do restaurante sem comer, achando que estavam sendo assediados pelo garçom. Vocês perceberam, né? Nesse vídeo aí, que é entre o espanhol e o português, o casal de brasileiros vai para algum restaurante gringo, né? Onde se fala espanhol. O garçom só fala espanhol e fala que os pratos são muito gostosos, mas gostoso em espanhol é esquisito. Esquisito em português não é gostoso, né? É esquisito. Então eles já ficam meio assim, putz, tudo aqui é esquisito, e ele querendo dizer que é tudo gostoso. E no final o cara ainda se oferece a pegar o paletó para guardar, e paletó em espanhol é saco, e a gente sabe que saco tem outra conotação também em português. Então eles já ficam, ai meu Deus do céu, esse garçom tá querendo muita intimidade, e vão embora do restaurante achando que o restaurante é muito, muito doido, e ficam sem comer, sem aproveitar a noite deles. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque quando a gente não aprende os falsos cognatos, a gente cai em momentos de inteligibilidade, que foi o que aconteceu com esse casal. Eles acharam que estava acontecendo, que as coisas estavam sendo ditas de uma maneira, mas eram de outra maneira completamente diferente. Então, esse é o motivo número 1. Aprenda false cognates, aprenda os falsos cognatos para poder evitar momentos de constrangimento ou de falta de entendimento, como aconteceu com esse vídeo, tá bom? E é importante também que a gente aprenda os falsos cognatos porque eles ajudam a gente a... Esses são outros motivos, né? Ajudam a gente a aumentar o nosso vocabulário. Deixa eu vir aqui para a tela grande, porque eu já estou encerrando a aula. Eles ajudam a gente a aumentar o nosso vocabulário, a evitar esses momentos de inteligibilidade que eu trouxe no vídeo. E eles fazem parte também, assim, se você está interessado em aprender inglês para propósitos específicos, a gente chama isso de English for Specific Purposes, ESP, ou em português, inglês instrumental. É uma técnica, faz parte das várias técnicas de leitura que tem você identificar os cognatos e os falsos cognatos do texto. Eles te ajudam a entender melhor um texto, né? Então, se você conhece falsos cognatos em inglês, aqueles aqui, ó, false cognates, ou conhece alguns deles, você evita ser pego de surpresa, puxar em seu tapete. Né? E os cognatos também te ajudam a entender o texto de uma maneira geral. Tá bom, pessoal? Então é isso. O tema da aula de hoje foi false cognates. Eu espero que vocês tenham curtido. Hope I see you soon. Bye bye. Até a próxima, galerinha. Bye bye.